Fala galera, beleza? Seja bem-vindo à parte 2 dessa nossa aula 4. Agora nós vamos de operações e racionalização de denominadores. Vem comigo. Galera, aqui em operações nós vamos diretamente já em adição algébrica, que já contempla mais e menos, adição e subtração. E na multiplicação, que eu explicar para multiplicação vale para divisão, uma vez que só faz sentido estudar multiplicação e divisão de raízes com índices diferentes. Porque se for índices iguais, só aplicar a propriedade 2 e 3, não é? Que a gente viu lá no começo da parte 1 dessa aula. Vamos lá. Raiz quadrada de 20. Tio Vini ensinou você a fazer o quê? Se por acaso o número for pequeno. Fatora de cabeça, de modo que um dos fatores seja um número que você saiba a raiz exata dele. Então, por exemplo, o raiz de 20 é raiz de 4 vezes 5, porque eu sei que o 4 tem raiz exata. Eu sei que o 45 é raiz de 9 vezes 5. Eu sei que o 600... Não sei não, eu vou ter que fatorar. 605 por 5 vai dar quanto? 1 sobra 1, desce o 0. 2 vezes 5 dá 10, sobra 0, desce o 5. 1 vezes 5, 5. 121. 121 eu já sei que tem raiz exata. Eu não vou precisar fatorar todo o 605. Então é 5 vezes 121. Tá vendo? Não ganha tempo? Aí você acha que tem que fatorar tudo toda vez. Não precisa, cara. Não precisa. Só se você quer se sentir muito seguro. Raiz de 4 é 2. O raiz de 5 você repete, porque ele não sai. Raiz de 9 é 3. Raiz de 5. E aqui vamos ficar com 11, que é a raiz quadrada de 121. E o 5 fica lá dentro. Agora é que vem o pulo do gato aqui, a parte mais importante. Presta bastante atenção. Você tem 2 raízes de 5 mais 3 raízes de 5 menos 11 raízes de 5. Isso é a mesma coisa de ser 2x mais 3x menos 11x. Soma de monômios o quê? De monômios semelhantes. Uma vez que raiz de 5 você não vai resolver. Se você fosse resolver o raiz de 5, você resolveria as raízes primeiro, depois as multiplicações e depois somaria e diminuía. Uma vez que você não vai resolver o raiz de 5, aplica a ideia de adição com monômios. Soma os coeficientes, conserva a parte literal. A parte literal aqui, na verdade, é o raiz de 5. 2 raízes de 5 mais 3 raízes de 5 vai dar 5 raiz de 5. Repete o menos 11 raiz de 5. Quanto que dá 5 raiz de 5 menos 11 raiz de 5? Quanto que dá 5 menos 11? Dá menos 6. O que você faz com o raiz de 5? Você conserva. Muito cuidado. Não é 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, não é 5 raiz de 10. Você não soma os radicais. De maneira nenhuma faça isso, pelo amor de Deus. Outra coisa que você não pode fazer. 4 mais 5 raiz de 5. Ah, isso é 9 raiz de 5? Se você fizer isso, vai levar bicuda daqui até lá no Acre. Não pode de maneira nenhuma. Poderia se fosse 4 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. Aí daria 9 raiz de 5. Professor, 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 3. Faz nada, nada. A não ser colocar um valor aproximado para as raízes, multiplicar e somar, obedecendo, obviamente, as regras de expressões numéricas, as operações que têm prioridades aqui. O 4 mais 5 raiz de 5, o que daria para eu fazer? Ah, se o raiz de 5 ele pedisse para eu usar igual a 2,2, por exemplo, você ia lá e colocava 5 vezes 2,2. Resolve a multiplicação primeiro e depois soma. Isso você poderia. Dessa forma aqui, dá para fazer o quê? Nada. Nada. Então não cometa esses erros, tá bom? Raiz quadrada de 6 vezes a raiz cúbica de 12. É a mesma ideia que a gente usou na comparação de duas raízes com índices diferentes. Para transformar isso daqui em um único radical, a gente vai transformar essas raízes em raízes com o mesmo índice, de modo que elas sejam equivalentes às anteriores, não é? Aqui o 2 e o 3, o MMC é 6. Por quanto que multiplicamos o 2 para dar 6? Por 3. Então aqui vai ficar a raiz sexta de 6 elevado ao cubo, uma vez que 1 vezes 3 dá 3. Por quanto eu tenho que multiplicar o 3 para dar 6? Por 2. 1 vezes 2 dá 2, 12 ao quadrado. Isso daqui então vai ficar a raiz sexta de 6 ao cubo
vezes 12 ao quadrado. Você vai resolver essas potências e depois multiplicar? Você pode até fazer isso, desde que não dê para simplificar nada aqui. Como você vai saber que dá para simplificar alguma coisa? Aproveita que já está meio que fatorado aqui e vamos fatorar o máximo possível para ver se dá para simplificar. Por exemplo, o 6 é 2 vezes 3. Isso está elevado ao cubo. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Isso está elevado ao quadrado. Pensa aqui comigo, olha só. Aqui vai ficar 2 ao cubo, aqui vai ficar 2 à quarta. 2 ao cubo vezes 2 à quarta vai dar 2 à sétima. Ou seja, vai ter o 2 à sétima tem 6 fatores dentro de 2 à sétima, vai poder cancelar. Então, dá para simplificar sim. Vou fazer com mais calma agora para você entender. Aqui nós vamos ficar com 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, vezes 2 ao quadrado elevado ao quadrado, potência de potência, dá 2 à quarta. 3 ao quadrado, fecha a nossa raizinha aqui. Agora, no 2 ao cubo vezes 2 à quarta, isso é 2 à sétima. Só que 2 à sétima, obviamente, você sabe que é 2 à sexta vezes 2, não é? E por que eu estou separando em 6? Porque o índice aqui da raiz é 6. Então, vamos ficar com raiz sexta de 2 à sexta vezes 2. O 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado vai dar só 3 elevado à quinta. Não adianta nada, não vai sair nada. 3 elevado à quinta eu já posso até resolver, uma vez que não vai sair. É 243. Esse 2 aqui sai, vai ficar 2 raiz sexta, 2 vezes 243 vai dar 684. Agora sim, eu tenho certeza que eu fatorei o máximo possível aqui para que a gente pudesse ter o resultado na forma mais simples possível. 2 raiz sexta de quem? De 486. E eu tenho certeza que aqui não dá para simplificar mais nada. Um tópico extra importante aqui é raízes e produtos notáveis, tá bom? Já fizemos alguns exemplos disso no nosso módulo de produtos notáveis, lá também no nosso módulo de números reais, números racionais e irracionais. Comentei também sobre isso aqui, vou explicar com mais detalhes para fechar com chave de ouro esse assunto. Você vai somar o raiz de 5 mais 3 para depois elevar ao quadrado? Só se por acaso ele der o valor de raiz de 5. Como ele não vai dar, provavelmente, produtos notáveis. Só tem como eliminar esse parênteses pelo quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Raiz de 5 ao quadrado, cancela, dá 5. 2 vezes raiz de 5 vezes 3 vai dar 6 raiz de 5. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 5 dá 14. Vamos ficar, portanto, com 14 mais 6 raiz de 5. Um detalhe importante é que se você quisesse fatorar o 14 e o 6, você tem o 2 em comum, não é? Você poderia colocar o 2 em evidência. Ficaria 2 que multiplica 7 mais 3 raiz de 5, tá? É uma opção. Mas não é errado deixar 14 mais 6 raiz de 5, não. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha só a ideia lá, o que eu expliquei para vocês. Se você quiser, por exemplo, introduzir o fator externo lá dentro, pode. Então vamos ficar com 1 menos 6 raiz de 5, mais, aqui vai dar 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Eu sei que você talvez não entendeu, mas eu vou fazer você forçar e voltar a explicação para ver se você entendeu por que deu 45, caso não tenha entendido, tá bom? E aí nós ficamos com 1 mais 45, 46 menos 6 raiz de 5. Um detalhe importante, 14 mais 6 raiz de 5 dá 20 raiz de 5? 46 menos 6 raiz de 5 dá 40 raiz de 5? Ó o puxão de orelha se você tiver pensado isso ou tiver feito isso. Produto da soma pela diferença. O mais delícia, o mais fácil, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vai dar 9 menos 2, isso vai
Dá 7. Olha só que legal. Duas raízes quadradas multiplicadas, nós podemos transformar em uma única raiz mantendo o índice. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. Ah, um detalhe importante. Nós temos que ver se 2 menos raiz de 3 é positivo ou negativo. Porque se for negativo, essa raiz aqui nem existe, tá? Um detalhe importante que eu comentei lá no módulo de números irracionais, que nós vamos retomar aqui. Pensa comigo, 2 é a raiz quadrada de quem? O 2 é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 menos a raiz quadrada de 3 vai dar positivo, não dá? Aqui dentro agora ficamos com o produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Opa, isso vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1. Ou seja, esse número aqui ó, é um número racional, tá ok? Onde você talvez possa ter pensado que ele era um número irracional. Muito cuidado. Exemplo é, posso aplicar a propriedade cancelar? Pode, desde que esse número que seja elevado ao quadrado seja positivo. O 3 é a raiz quadrada de quem? É a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 menos a raiz quadrada de 7, aí tudo bem, é positivo. Tem certeza que é positivo? Pode cancelar na hora. Sai o 3 menos a raiz de 7. Beleza? Aqui eu faço alguma coisa? Não, a não ser que ele me dê o valor aproximado de raiz quadrada de 7. E aqui, professor, na letra F, o 4 é a raiz quadrada de quem? Vai ficar a raiz de 11 menos a raiz de 16. Raiz de 16 é maior do que raiz de 11 e é negativo. Preserva o sinal do maior e diminui, não é assim? O que isso indica? Que esse resultado aqui vai dar negativo. Você não pode cortar aqui e fazer com que o que saia da raiz seja a raiz de 11 menos a raiz de 4. Porque senão vai estar dando negativo. Senhora, o que eu faço então? Você pode até tirar esse raiz de 11 menos 4 aqui da raiz. Pode, desde que em módulo. Porque aí o módulo vai fazer com que isso daqui fique positivo. Ah, professora, e como é que o módulo faz com que isso fique positivo? Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. O módulo de menos 5, todo mundo sabe que é 5. Mas para chegar no 5, por definição, quando o valor que está dentro do módulo é negativo, o módulo dele é menos o que está lá dentro. Porque o menos o que está lá dentro, quando o que está lá dentro é negativo, vai fazer com que o resultado fique positivo, por causa do jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, quando o que está aqui dentro é negativo, o módulo do que está aqui dentro é menos o que está lá dentro. Menos raiz de 11 menos 4. O que esse menos faz? Ele troca todos os sinais. Vai ficar menos raiz de 11 mais 4. Você pode até trocar a ordem para ficar mais bonitinho. 4 menos raiz de 11. Show de bola? Então não cometa esse erro, porque você é meu aluno e porque eu te ensinei isso e você entendeu e qualquer coisa você perguntou no grupo e ficou foda. Zaz? Professor, como é que eu faço raiz quadrada de menos 14 ao quadrado? Você tem duas maneiras. Corta, corta, sai módulo de menos 14, que dá 14. Ou então, você resolve o que está lá dentro, que é 196 positivo, e a raiz quadrada de 196 é 14. As duas maneiras são válidas. Show de bola? Vamos agora para a racionalização de denominadores, com um pouquinho de história primeiro. Vamos lá. O que é racionalizar? Não é tornar racional? Beleza. Então, o que a gente vai tornar racional? O número? Ele é irracional? Vai virar racional? Não. Se o número é irracional, ele é irracional, sempre será irracional, acabou. O que você pode fazer, talvez, em um exercício, é saber se o número é ou não racional ou irracional. Mas se você já tem certeza que ele é irracional, não tem como, de forma nenhuma, ele virar um número racional. Mas aqui, isso é um número irracional. O que a gente vai tornar racional é só o denominador, tá bom? Só o denominador, olha o nome, racionalização de denominadores, não é dos números. Ah, o número é racional, vou transformar ele em racional, pá, igual passo de mágica. Não, dá rata não. Aí como e por que, na verdade? Vamos começar com o porquê. Por que disso? Primeiro, por quê? Por causa de contas no canetão. Se você fosse fazer 6, o exercício falou lá, use raiz quadrada de 2 igual a 1,41. 6 dividido por 1,41 dá muita canseira de ser efetuada. Primeiro motivo é esse.
A racionalização de denominadores ela acontece para facilitar os cálculos se forem feitos sem calculadora. Segundo motivo de racionalizarmos denominadores é uma questão estética. É uma questão estética. Depois que nós fizermos o processo de racionalização de denominadores, eu vou pedir para você comparar. Eu não sei se você vai ter essa noção, mas eu já tenho. É muito mais bonito o resultado com o denominador racionalizado do que sem estar racionalizado, beleza? São esses dois motivos para se racionalizar denominadores. Dada a historinha, vamos ver o processo. No nosso primeiro caso, nós vamos trabalhar apenas com raízes quadradas simples no denominador, tá ok? Raiz quadrada só. Quando for raiz quadrada lá no denominador, então nós vamos repetir essa raiz multiplicando no numerador e no denominador dessa fração. É como se eu estivesse obtendo uma fração equivalente, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo. Estou multiplicando por 1, por isso que não altera. Só que aí a gente aplica o processo de cima com de cima, de baixo com de baixo. Vamos ficar com 6 raiz de 2 em cima. E embaixo, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, aplique a segunda propriedade. Isso é raiz quadrada de 2 vezes 2. Isso é raiz quadrada de 4. Isso é 2. Então nós vamos ficar lá embaixo com 2. Viu que o número que estava aqui embaixo se tornou racional, mas a fração que era irracional, ela é racional agora? Não, porque você ainda tem uma raiz não exata lá no numerador. Você só fez com que essa raiz que estava aqui embaixo passasse lá para cima, claro, usando um processo válido. Terminou, professor? Não. O 6 e o 2 dá para simplificar. 3 raiz de 2 é o resultado final disso daqui. Aí a gente poderia comparar agora para ver se realmente vale o que eu falei na historinha. O que é mais fácil fazer com contas sem calculadora? 6 dividido por 1,41 ou 3 vezes 1,41? Não é muito mais fácil o segundo caso? Não é muito mais fácil a forma racionalizada, o denominador? Outra coisa, não é muito mais bonito 3 raiz de 2 do que 6 sobre raiz de 2? Gente, nem se compara, né? Muito mais bonito. Vamos para o exemplo B. Raiz quadrada embaixo, opa, repete em cima, repete embaixo. Show de bola? Cuidado, lá em cima tem uma soma, então tem que ser feito chuveirinho, tá bom? Vamos ficar com 7 raiz de 5 mais raiz de 15, já estou te forçando a mente, raiz de 5 vezes a raiz de 3, mesmo índice, multiplica os radicandos lá dentro. 5 vezes 3 dá 15, ficamos com raiz de 15. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá 5. Acabou. Algumas vezes vai ser interessante deixar lá em cima fatorado. Assim, ó, raiz de 5 que multiplica 7 mais raiz de 3. Não é esse o caso, tá bom? Se tivermos algum caso assim, eu explico para você. Letra C, multiplica por raiz de 8 em cima e raiz de 8 embaixo? Não. Sabe por que que não? Vou te explicar. O 8 não está na sua forma fatorada completa. O 8 é 2 ao cubo. Então, isso é raiz cúbica de 2 ao cubo. Mas espera aí, é a mesma coisa de ser a raiz quadrada de 4 vezes 2. Ou então, 2 ao quadrado vezes 2, tanto faz. Ou seja, raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Por que eu estou falando isso para você? Se você multiplica por raiz de 8, você vai ter o seguinte. Você pode, tá? Vai ficar 7 raiz de 8 sobre raiz de 64, que é 8. Beleza, você vai ter que fatorar aqui do mesmo jeito. Vai ficar 7 vezes 2 raiz de 2 sobre 8. Simplifica o 2 com 8, 7 raiz de 2 sobre 4. Deu certo, pode fazer assim, mas eu não indico. Você consegue fazer o que aqui de maneira mais fácil? Se você percebeu que o 8 é 2 raiz de 2, multiplica só por raiz de 2. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo e olha só que legal que vai virar. Vamos ficar com 7 raiz de 2 sobre raiz de 8 vezes a raiz de 2. Raiz de 8 vezes a raiz de 2, raiz de 16. E a raiz de 16 é 4. Pronto. Já está o quê? Já está simplificado. 10 sobre raiz de 27. Raiz de 27 não está simplificado. Pode simplificar mentalmente.
Raiz de 27 é 9 vezes 3, vai ficar 3 raiz de 3. Multiplica só por raiz de 3 em cima e embaixo, fica muito mais fácil. Pode multiplicar por raiz de 27? Pode, não tem problema, você só vai fazer um pouco mais de conta. Então nós vamos ter aqui o quê? 10 raiz de 3 sobre raiz de 81. Raiz de 27 fez a raiz de 3, a raiz de 81, e a raiz de 81 é 9. Pronto, 10 raiz de 3 sobre 9. Uma observação importante é se você tiver A sobre raiz de A. Racionaliza aqui para mim. Raiz quadrada, tá? Raiz de A em cima, raiz de A embaixo, vai ficar A raiz de A sobre A. Isso vai fazer com que o A cancele. Ou seja, é apenas raiz de A. Nossa, professor, que estranho. 5 dividido por raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5. 7 dividido por raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 7. Pensa agora você, use raiz de 5 igual a 2,2, né? Que é talvez o valor aproximado aqui. Aí você pensa, se você fosse fazer sem calculadora lá na prova, 5 dividido por 2,2 vai ser a mesma conta que 2,2. Olha que estranho, né? É claro que 5 dividido por 2,2 não vai dar 2,2, tá? Porque nós estamos usando valores aproximados aqui. Mas só para você entender o raciocínio. O tanto que seria mais fácil calcular 5 sobre raiz de 5 racionalizando, não é? Então, pega muito simples esse bizu aqui, essa observação, que ela é importante para você agilizar alguns cálculos. 5 sobre raiz de 5 é raiz de 5, 7 sobre raiz de 7 é raiz de 7. Bora pro próximo slide, velho. Segundo caso, não tenho raiz quadrada no denominador, tenho raiz cúbica ou mais. Primeira coisa, se você só repetir o que está lá embaixo, não vai dar certo, porque olha só, vamos ficar com raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 2. Ótimo. Raiz quinta de 2, lá embaixo, olha só lá embaixo. Raiz quinta de 2 vezes a raiz quinta de 2, vai ficar a raiz quinta de 2 vezes 2, que vai ficar a raiz quinta de 2 ao quadrado. Adiantou nada, o 2 não pode cancelar com o 5. Então a ideia aqui é nessa raiz aqui, você colocar um expoente, o que falta para dar o índice da raiz. Se aqui o expoente é 1, qual é o número que eu coloco no expoente aqui que falta para dar 5? É o 4. Opa, então você vai multiplicar por raiz quinta de 2 à quarta. Pronto, acabou. Vamos ficar lá em cima com 10 raiz quinta de 16, porque não dá para simplificar o 5 e o 4. E aqui embaixo, agora, rascunho da vergonha. Raiz quinta de 2 vezes 2 elevado à quarta. Raiz quinta de 2 vezes 2 elevado à quarta. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 4 dá 5. Cancela, sai o 2. Show de bola! Vamos ficar então com 5 raiz quinta de 16, uma vez que nós podemos simplificar o 10 com o 2, beleza? 8 sobre raiz sexta de 81. Vou multiplicar por raiz sexta de 81 elevado à quinta? Não, fatora o 81 pra gente. Fatorando o 81, nós encontramos 3 à quarta. Então, isso é 8 sobre raiz sexta de 3 à quarta. Olha que legal, já tenho 4 lá no expoente. Quanto que falta para dar expoente 6? É só 2. Então, nós vamos multiplicar por raiz sexta de 3 em cima, raiz sexta de 3 embaixo, com qual expoente? É o que falta para dar 6, então é 2. Vamos obter o que aí, galera? Vamos obter 8 raiz... Opa! 6 e 2 dá para simplificar por 2. 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1. Só que esse 1 nem precisa aparecer. Então ficamos com raiz cúbica de 3 em cima. E embaixo nós vamos ficar com raiz sexta de 3 a sexta, cancela o 6, o 3 sai. Ficamos então com o resultado final, 8 raiz cúbica de 3 sobre 3, tá? O 8 e o 3 não dá para simplificar, fechou por aí. Letra C, 3 sobre raiz quarta de 24. 24 não está fatorado, portanto, fatore. Vamos ficar com 3 sobre raiz quarta de 2 ao cubo vezes 3, não é?
8 vezes 3 dá 24, 8 é 2 ao cubo. Agora, gente, para dar expoente 4 aqui, basta pegar o que está faltando para dar expoente 4. Vamos ficar, deixa eu fazer de outra cor. Vamos ficar com raiz quarta de quem? Qual expoente que está faltando na base 2 aqui para dar expoente 4? É o expoente 1. Nem precisa aparecer. Qual expoente que está faltando no 3 para dar índice 4? Expoente 4. É o expoente 3. Então é por 3 ao cubo. Ah, beleza. Show de bola, professor. Vou multiplicar então por raiz quarta de 2 vezes 3 ao cubo em cima e embaixo. O resultado vai ser o quê? Vamos ficar lá em cima com 3. 3 ao cubo dá 27. 27 vezes 2 dá 54. 3 raiz quarta de 54, portanto. Lá embaixo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter raiz quarta de 2 à quarta vezes 3 à quarta. Ótimo! Raiz quarta de 2 à quarta vezes 3 à quarta, corta os 4, sai o 2 e o 3. 2 vezes 3 dá o quê? Dá 6. O 3 simplifica com o 6, vamos ficar com raiz quarta de 54 dividido por 2. Show de bola! Terceiro e último caso de racionalização de denominadores. Aqui no caso eu estou colocando os 3 principais, tá? Os mais utilizados e cobrados. Quando você tem lá embaixo soma ou subtração de raízes não exatas, raízes quadradas apenas, tá? Não adianta você repetir o que está lá embaixo. Porque se você repetir o que está lá embaixo, perceba bem, olha só para cá. Raiz de 3 mais 1 vezes a raiz de 3 mais 1 é a mesma coisa que raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Produto notável. Quadrado do primeiro, que é 3, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ficar com 4 mais 2 raiz de 3. A raiz permaneceu no denominador. Você não racionalizou o denominador porcaria nenhuma. O que você tem que fazer então para resolver esse problema? Para poder racionalizar de verdade lá embaixo. Você pode multiplicar por raiz de 3 e 1. Só que o sinal da operação aqui do meio você troca. Então vai ser raiz quadrada de 3 menos 1. Raiz quadrada de 3 menos 1. E se fosse menos, ficaria mais, tá bom? Então vamos ficar com 4 raiz de 3 lá em cima, menos 1, só que aqui eu vou deixar fatorado, porque às vezes vai dar para simplificar, tá ok? Igual eu falei que teria situações em que era bom deixar fatorado. E aqui embaixo nós vamos ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, uma vez que aqui embaixo virou produto da soma pela diferença. Agora a raiz sai lá embaixo. Vamos ficar com 4 raiz de 3 menos 1 sobre, aqui corta, sai o 3, aqui vai dar 1. 3 menos 1 vai dar quanto? 3 menos 1 vai dar 2. 4 raiz de 3 menos 1 entre parênteses, 2 aqui embaixo. O 4 simplifica com o 2, igual eu falei para vocês. Vamos ficar com 2 que multiplica raiz de 3 menos 1. Você pode até desenvolver esse chuveirinho, mas fatorado também está correto. Podemos terminar por aqui. Quer tentar fazer a letra B sozinha? Dá uma pausa, tenta fazer, pega a resposta logo na sequência. Vou multiplicar por raiz de 7 mais 3 em cima e raiz de 7 mais 3 embaixo. Lembra que eu tenho que trocar o sinal da operação do meio. Lá em cima, vamos ficar com 7 que multiplica a raiz de 7 mais 3. Lá embaixo, muito cuidado, muito cuidado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 7 ao quadrado, corta a raiz com o índice, sai o 7. 3 ao quadrado dá 9. 7 menos 9 vai dar negativo. Esse menos 2 que vai dar aqui embaixo, o menos o 2, eu indico você passar para antes da raiz. Aí você resolve qualquer tipo de problema que você pode ter. Passou o menos para antes da raiz, pronto. Ficamos com 7, raiz de 7 mais 3, dividido por 2. Uai, professor, e o menos? Jogamos ele para antes da raiz, acabou. O 7 não simplifica com 2, terminamos por aí. E observe bem o menos que está aqui antes da fração. 2 exemplos contextualizados aí para que a gente possa o quê? Para que a gente possa terminar a nossa aula. Tá muito grande, velho. Vamos acabar com isso logo.
Usando raiz de 3 igual a 1,71, calcule em metros a medida da altura de um triângulo equilátero, cujo lado mede 8 metros. Pessoal, tem uma fórmula para a altura do triângulo equilátero, tá bom? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu vou fazer supondo que eu não soubesse fórmula. Porque aqui eu já mato 2 coelhos numa cajadada só. Tanto a fórmula, quanto ensino um pouco de geometria para vocês. Então, tem um triângulo equilátero. Vou supor que isso aqui seja a altura dele, tá bom? Então, aqui forma um ângulo reto no triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, só que no triângulo equilátero a altura também é mediana. O que é mediana? Ela divide o lado oposto ao meio. Então, esse lado é a mesma medida que esse. Então, significa que esse tamanho é a metade do lado inteiro. Então, daqui até aqui, nós ficamos com L sobre 2. Daqui até aqui, nós ficamos também com L sobre 2, ou seja, a metade da medida do lado. Como ele falou que o lado mede 8, vamos fazer a substituição dos valores aqui nos lados desse triângulo. Aqui ficaremos com 8, 8, 4, 4, lembrando que está em metros. Pega agora para mim esse triângulo aqui, ó, que eu pintei de vermelho. Esse triângulo que eu pintei de vermelho é um triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo vale o Teorema de Pitágoras, não vale? Se vale o Teorema de Pitágoras, nós temos que a medida da altura aqui, ó, eu vou chamar de H, pode ser? Estava esquecendo de dar incógnita para a altura. Aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, nós vamos ficar com o quê? Hipotenusa ao quadrado, para quem não conhece o Teorema de Pitágoras, tem que ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, para quem não sabe, é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. E catetos são os outros dois lados, os lados que formam o ângulo reto. Resolvendo essa equaçãozinha simples que chegamos aqui, 64 é igual a h ao quadrado mais 16. Passo o 16 negativo para cá, vai ficar h ao quadrado igual a 64 menos 16. 64 menos 16 dá 48. H ao quadrado é 48. O h, obedecendo aqui à equação, é mais ou menos a raiz quadrada de 48. Mas no contexto de geometria, a gente considera apenas o valor positivo, raiz de 48. Aonde que aparece o raiz de 3 que ele informou no enunciado? Fatora, meu amigo. O 48 é o quê? É 16 vezes 3. Já fizemos até esse exemplo aí para trás. O h vai ser 4 raiz de 3. Ele pediu para usar igual a 1,73. Qual que vai ser a altura desse triângulo equilátero? Vai ser 12, sobe 1, 28 mais 1, 29, sobe 2, 4 mais 2, 6. 6,92 metros, aproximadamente, por causa da aproximação da raiz, é a medida da altura desse triângulo equilátero. Professor, e a fórmula? Como é que fica a fórmula? A fórmula da altura de um triângulo equilátero é o quê? É a medida do lado do triângulo, raiz de 3, dividido por 2. Se você aplicasse nessa fórmula, ou aplicar nessa fórmula, você vai encontrar o mesmo resultado, beleza? Perceba bem que o lado é 8, 8 raiz de 3 sobre 2, 8 sobre 2 dá 4, 4 raiz de 3, que é exatamente esse valor aqui. Professor malvado, por que você não passou a fórmula desde o começo? Para a gente aplicar fatoração e simplificação e para você entender o Teorema de Pitágoras. Está achando ruim? Está achando ruim de ter aprendido coisa nova? Não, não ache. Fique feliz e bora para o próximo e último exemplo. Calcule o perímetro de um retângulo cujo comprimento mede isso e a largura mede isso. Vou deixar para você fazer, mas eu vou, obviamente, ajudar. Nós temos dois comprimentos, então vai ficar 2 raiz de 175 mais duas larguras, 2 raiz de 180. Use raiz de 5 igual a 2,2 e raiz de 7 igual a 2,6. O que você vai fazer? Fatorar e simplificar e depois você tem que encontrar a resposta e comentar aí. Vai, comenta, vamos ver se acertou. Já não vi a hora de encontrar esse slide. Muito obrigado aqui, galera. Pelo amor de Deus, muito obrigado por assistir a essa aula. Espero que tenham gostado, entendido tudo. Uma aula maravilhosa em conteúdo. Deixe seu comentário. Deixe aí também a sua avaliação com as estrelinhas. Eu espero ver você na nossa próxima aula.